Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série IELTS Writing Comentado, onde que nós vamos estar aqui lidando com a forma com que temos que fazer as nossas produções Task 1 General Training. Lembrando que quando estamos falando de Task 1 General Training, estamos falando de cartas. E quando estamos produzindo cartas, uma coisa extremamente importante fazermos para não perdermos pontos desnecessariamente, e digo que é desnecessariamente porque isso do que nós vamos estar falando hoje independe de gramática e semântica, que são coisas que são mais óbvias quando pensamos em o que pontua num contexto de General Training. Temos aqui o ponto de correspondência, que é algo muito, muito importante. E se não prestarmos atenção, perdemos pontos, como já dito, desnecessariamente. E o que é correspondência? Podemos dizer que correspondência é termos as nossas cartas correspondendo ao destinatário delas nos contextos fictícios do exame. Ou seja, se temos uma carta que precisa de ser escrita para alguém em particular, esta carta ela precisa de estar contextualizada, escrita de uma forma que seja apropriada para esse destino. E podemos escrever uma carta que seja perfeita em todos os sentidos, mas se a correspondência dela estiver errada, isso significa que perderemos muitos pontos e, como já dito aqui no começo, desnecessariamente. Então, quais são os aspectos que abrangem correspondência? O primeiro aspecto, e talvez o mais importante, quando estamos falando especificamente de correspondência, é o quesito tom, não é? E quando falamos de tom, temos dois aspectos, o tom formal e o tom informal. Você, ao perceber o tema que você tem em mãos, você irá verificar que os destinos dessas cartas serão agências governamentais, trabalho ou estudo, e em contextos como este, denominamos que o seu tom precisa de ser formal, ou as suas cartas têm como destino amigos ou familiares. E neste contexto, ou nestes contextos, definimos que o tom da sua carta precisa de ser informal. Tudo bem? Agora, quando falamos de formalidade e informalidade, o que isso significa na prática? Claro, existem certos detalhes envolvendo o vocabulário e escolha de palavras que nós vamos estar aqui falando sobre, tanto que temos aqui destacado, mas de uma forma mais precisa, especificamente quando estamos falando de tom, o que define que um tom da carta é formal é quando ela tem, ou melhor, não tem contrações. Se você tem uma carta sem contrações, ou seja, o seu I am se torna, ou melhor, o seu I'm se torna I am, o seu he se torna he is, o seu you're se torna you are, podemos dizer que o tom dela está definitivamente mais formal, não é? E cartas com um tom mais informal são cartas que utilizam de contração. Então, o seu I am se torna I'm, o seu he is se torna his, o seu you are se torna your. E se desrespeitarmos essa dinâmica onde que, por exemplo, temos uma carta escrita para amigos e familiares ou familiares com a não utilização de contrações, perdemos ponto. E igualmente, se temos uma carta que precisa ser escrita para, por exemplo, uma agência governamental e utilizamos de contração, como vimos aqui, também perdemos pontos. Então, é muito importante termos isto em mente, tudo bem? Cartas formais têm contração, então eu somente vou apagar aqui para ter isso daqui destacado. Cartas formais têm contração e cartas informais não têm contração. Tudo bem? Não possuem contrações. Ok, com este primeiro ponto verificado, agora temos o elemento de requerimentos. Quais são os requerimentos que precisamos prestar atenção quando estamos falando de correspondência? Temos aqui controle de contexto, sequenciamento, relevância e manter-se no escopo da produção. Quando falamos de controle de contexto, a sua carta está apropriada para o contexto em que ela vai ser escrita. Porque o contexto em que ela vai ser enviada, por exemplo,
pode ser um contexto mais formal, e aí sim você não utiliza de contrações, mas a maneira como que você estrutura o texto pode aparentar ser muito informal. A maneira como que você se expressa nessa carta pode aparentar ser muito informal, mesmo com a não utilização de contrações. Então, é muito importante que você, na sua escrita, de fato tenha o texto ali devidamente controlado, ou seja, o contexto sendo devidamente checado. Quando nós falamos de sequenciamento, estamos falando a sequência de ideias expressadas, não é? Tomando como referência o tema. Está claro? Isto é extremamente importante. Quando falamos de Task 1 General Training, entretanto, é relativamente fácil fazermos isso porque o próprio tema apresenta a sequência. Então, vamos aqui ver este exemplo que temos aqui. You recently bought a piece of equipment for a kitchen, but it did not work. You phoned the shop, but no action was taken. Write a letter to the shop manager. In your letter, describe the problem with the equipment, explain what happened when you phoned the shop, say what you would like the manager to do. Então, somente voltando rapidamente para aquela questão de tom, é óbvio que já que estamos escrevendo uma carta para o shop manager, ou seja, o administrador da loja, o fato é que este não é alguém que temos uma intimidade, portanto, precisamos de escrever uma carta com um tom formal, não é? Agora, voltando para aquela questão de sequenciamento, como dito, o tema já, de certa forma, apresenta a sequência de fatos que você tem que apresentar na sua carta, portanto, basta você seguir com atenção a mesma sequência apresentada no tema e, portanto, você não terá maiores problemas, tudo bem? Aqui agora, voltando para as nossas anotações iniciais. Relevância. Ou seja, o que você está escrevendo é de fato relevante considerando o contexto? É óbvio que isso é óbvio, mas é importante trazermos isso em foco também. E, de certa forma, a relevância está completamente relacionada a essa questão de manter-se no escopo da produção. Ou seja, a sua produção escrita está se mantendo limitada ao que efetivamente o tema pede? Porque se você escrever muito bem, mas ter uma produção que ela foge do contexto do tema, definitivamente isso não é bom. Então, muita atenção com isso, mantenha-se na sua escrita relevante e igualmente limitado ao escopo do tema. Não fuja do que o tema pede, se mantenha totalmente limitado a isso, tudo bem? Agora, em termos de, mais uma vez, aqui, correspondência, gramática e vocabulário são, querendo ou não, relacionados a isso, não de uma forma tão forte quanto o tom e requerimentos, mas ainda assim gramática e vocabulário precisam de ser vistos. Por quê? Estamos aqui falando de spelling, escolha de palavras, estrutura, coesão e coerência, clareza e propósito. Ou seja, primeiramente, escolha de palavras está completamente relacionado aqui a controle de texto, ou melhor, controle de contexto, como dito, não é? E o tom igualmente, não é? Claro, isso é meio óbvio, ou seja, você usa palavras mais formais para tons mais formais e palavras mais informais do que para tons informais. Agora, vamos destacar uma coisa aqui. Nada de street language, não é? Ou seja, palavras de rua, palavras que são muito informais, como, por exemplo, stuff, ou até mesmo um palavrão, mas que por alguma razão as pessoas utilizam sem saber que é um palavrão, que é o bullshit. Definitivamente essas são expressões que você não utiliza na sua escrita, caso contrário, você perde muitos pontos. Então, a escolha de palavras não passa por street language em nenhum contexto, seja formal ou informal, tudo bem? Nada então, palavrões ou palavras de baixo calão ou palavras assim muito gírias e coisas do tipo. Nada de street language, nada de gírias quando estamos falando de palavras ou escolha de palavras, tudo bem? Estrutura acaba, claro, não é? Envolvendo a gramática, ou seja, conjugação verbal. E podemos dizer que, neste aspecto, o present perfect, por ser uma estrutura mais avançada, passa uma ideia de formalidade maior do que o
simple past, por exemplo. Então, essa é uma questão para prestarmos atenção. Agora, coesão e coerência, clareza e propósito são elementos envolvendo gramática e vocabulário, mas que estão aqui relacionados ao quesito de relevância e manter-se no escopo da produção, não é? Então, assim, quando nós consideramos coesão, coerência, ou seja, lógica, clareza e propósito, e quando falamos propósito é uma produção que tem um propósito claro porque ela é relevante e igualmente se mantém no escopo da produção, definitivamente aqui temos esses aspectos sendo devidamente checados, tudo bem? Então, aqui temos mais uma vez a nossa carta e vamos estar em próximas aulas abrangendo produções práticas que refletem a correspondência necessária para este tema, tudo bem? Então, muitíssimo obrigado pela sua atenção e nos vemos na nossa próxima aula. Muito obrigado.